Como viver o Evangelho? Acompanhe comigo 4 passos em nossa meditação matinal. Os 4 passos de como viver o Evangelho nós encontramos na carta do apóstolo Paulo em Filipenses 1, dos versículos 27 a 30. Acompanhe comigo a leitura. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Como devemos viver o Evangelho? E veja que o Evangelho aqui é referente às boas novas da salvação. É o resultado da nossa conversão após ouvir a palavra de Deus, crer em Jesus Cristo e confessá-lo como nosso único Senhor e Salvador. Outras versões trazem este versículo iniciando dessa forma: viveis como cidadãos do Evangelho. Realmente nós não somos apenas cidadãos da nossa terra aqui, mas nós devemos lembrar que somos cidadãos celestiais, porque estamos agora fazendo parte do reino celestial de Jesus Cristo. E como viver de forma digna do Evangelho? Como viver o Evangelho? Primeiro passo, vivendo em união. Apóstolo Paulo os exorta a estarem firmes. Firmes do quê? Firmes em um só espírito, firmes em uma alma, firmes lutando juntos pelo Evangelho. E veja aqui que, com certeza, os irmãos em Filipos estavam passando por dificuldades, passando por tribulações diante de inimigos à sua volta. E com isso, eles são instruídos a viverem em união, porque de fato é isso o que é o corpo de Cristo, é vivermos juntos, unidos. Nós não iremos vencer as dificuldades, as tribulações sozinhos. A segunda forma de viver o Evangelho é viver a salvação. Apóstolo Paulo exorta para que nada estais intimidados pelos inimigos, pelos adversários. Por que não devemos ser intimidados? Porque nós temos a salvação. Diante de qualquer circunstância, de qualquer tribulação, de qualquer pressão do inimigo, dos ímpios, nós devemos ter a consciência de que temos a salvação recebida do próprio Deus em Jesus Cristo. Terceira forma de como viver o Evangelho é viver em tribulação. Apóstolo Paulo diz que foi concedida a graça de padecerdes por causa do Evangelho. Como nós podemos ver o sofrimento como algo gracioso vindo de Deus? Porque a tribulação produz perseverança, produz esperança em nosso coração. E quarto, último passo de como viver o Evangelho é viver em colaboração. Apóstolo Paulo diz que o mesmo combate que ele tem combatido, agora os irmãos em Filipos também estão combatendo os inimigos de Cristo. Com isso, como você pode viver o Evangelho? Em primeiro lugar, viva em união, viva no corpo de Cristo, viva junto com seus irmãos em Cristo Jesus. É ali que nós recebemos o fortalecimento da fé, é ali que nós receberemos o amparo dos irmãos, é ali que nós podemos compartilhar os nossos pedidos, as nossas dificuldades, sabendo que o nosso irmão em Cristo Jesus pode nos ajudar. A segunda forma de vivermos o Evangelho é termos a plena consciência da nossa salvação, independente de circunstâncias que nós estamos passando, porque podemos saber que Jesus Cristo já nos resgatou do nosso pior inimigo, que é o pecado, que é a morte eterna como consequência dos nossos pecados. A terceira forma de você viver o Evangelho é ter a consciência da tribulação. E a tribulação não pode ser vista apenas como um sofrimento sozinho, separado de um propósito. Devemos ter a plena consciência que nós recebemos a graça de sofrer,
a graça de sermos moldados diante das dificuldades para crescermos em fé. E a quarta forma de como viver o Evangelho é na coparticipação. Saiba que aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando, não é um fato sozinho, não é um fato exclusivo em sua vida. Homens no passado e como também no presente sofrem, estão passando e estão enfrentando essas questões por causa do Evangelho. Diante dos 4 passos de como viver o Evangelho, saiba que nós somos cidadãos não dessa terra, mas somos cidadãos celestiais, onde de fato teremos a nossa morada eterna. E nada das dificuldades que passamos hoje, no tempo presente, nos acompanharão na eternidade, onde na nossa eterna morada, nenhuma lágrima, nenhum sofrimento, nada disso estará conosco. Mas desfrutaremos da presença eterna, gloriosa do nosso Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe e até a próxima meditação matinal.